Meu nome é, primeiro nome, Mariano, mas todos me conhecem como Marcos Terena, que é o meu sobrenome. Eu sou de uma aldeia lá no sul do Mato Grosso do Sul, chamada Toné. Estudei na cidade de Campo Grande, colégio público, e também conheci a aeronáutica. Foi onde eu ingressei para depois, posteriormente, ser creio que o único índio aviador do Brasil. Quando eu era criança, eu era um bugre lá no Mato Grosso do Sul, que é um termo que exclui a pessoa da existência humana, algo assim. Mas eu era inteligente. E todos os índios são inteligentes. Eles não são menores. A lei diz que nós somos incapazes. Mas nós, na prática, quando nós temos cuidado de 15% do território brasileiro, e por isso nós somos respeitados como país mega diverso, isso vem das aldeias indígenas, das suas riquezas naturais e dos recursos minerais e principalmente da qualidade de vida que as aldeias em muitos lugares do nosso Brasil ainda vivem. Quando eu entrei na base aérea de Campo Grande, eu entrei porque eu queria, de certa forma, esquecer a condição de bugre, de índio, colocar a farda azul, né? E também ter a oportunidade de ter o que comer, ganhar uma espécie de salário e também poder estudar. E um dia eu estava olhando um búfalo, búfalo é uma aeronave de paraquedistas, então o comandante do avião, e eu já estava fardado, me mandou entrar no avião. Então era um teste que a gente chama de checar o motor do avião. Se conserta o avião, vai para cima e fica testando o avião, fazendo as manobras, né? E eu nunca tinha entrado no avião. Então era um avião de paraquedista, ele me deixou na rampa. E em cima da cidade ele abriu a rampa. Ele não me deixou sentar com o cinto, mas segurar nos cabos de paraquedas, né? Ali foi um teste entre medo e ao mesmo tempo despertou essa paixão de dominar a máquina mais pesada que o ar, né? Mas para ser aviador da Força Aérea você tem que fazer vestibular. Fiz o vestibular, passei e fui para Natal, no Rio Grande do Norte, aprender a pilotar um avião. Depois eu saí porque eu queria ser, na verdade, não um piloto militar, mas um piloto civil para voar nas grandes empresas aéreas brasileiras daquela época, né? Eu tinha condições, falava um pouco de inglês, falava um pouco de francês, espanhol e tecnicamente poderia estar capaz de. Porém, quando eu cheguei na FUNAI, descobri que eu era índio, porque me chamaram de índio, não porque eu gostasse de ser tratado como índio. Mas questionaram exatamente o meu brevet, porque todo índio, volto a repetir, ainda hoje é considerado incapaz. E eu não sabia que era incapaz, mas eu sabia pilotar avião. Então eu passei 3 anos no meu brevet aguardando uma resolução e passou o tempo de eu ir para a grande aviação. Mas não passou a paixão pela aviação. E o pior para o bem, eu comecei a voar nos aviões da FUNAI e conhecer as aldeias, conhecer as comunidades mais distantes. Eu conheço todo o Brasil. E aprender a voar sobre a selva, que não tem radar, que não tem GPS, ou seja, exercitar a sensibilidade de perceber as coisas que eu aprendi com meu avô lá na aldeia. Então por isso que eu voltei a ser índio, a voar e ao mesmo tempo a organizar os povos indígenas para lutar por seus direitos também.
atualmente moro aqui nessa região do Cerrado de Brasília, de onde, na verdade, nasceu o primeiro movimento indígena do Brasil, com 15 estudantes, no ano de 1977, que vieram para Brasília de 7 povos distintos, né, com apoio da FUNAI. Naquela época, a FUNAI tinha um departamento de educação e que concedeu bolsa para nós estudarmos aqui. A gente procurava as universidades para fazer palestra, fazer debates, e com isso a gente ia aprimorando, nós como indígenas mesmo, o conhecimento sobre os nossos direitos, sobre os problemas das comunidades, porque onde a gente morava também era um alojamento para os chefes indígenas de várias regiões do Brasil. Então isso facilitou esse entrosamento. Mas a gente não fez isso, digamos assim, programado, né? Foi uma forma, de um lado, da gente aprender o que eram as regras nacionais e internacionais do movimento dos direitos indígenas, mas o sistema de segurança nacional dos militares tinha um general chamado Golbery do Couto Silva, que foi o mentor do serviço secreto do governo brasileiro, do governo militar. Ele cometeu um erro com a gente, porque ele fez uma carta reservada. Significa que não é todo mundo que acessa essa carta, e essa carta chegou às nossas mãos. E o objetivo desse general, conforme ele escreveu na carta, recomendada à FUNAI, era expulsar os índios estudantes de Brasília. Na minha tradição, ser, por exemplo, um índio terena, é dentro do sistema, né, de vida, que é o universo de vida do terena. Então nós nunca, por isso que a gente criou nesse movimento um nome chamado, que foi o que é justificativa do general, chamado União das Nações Indígenas. Mas não era porque nós éramos de esquerda, centro, direita, não havia essa coisa na nossa cabeça, era porque nós estávamos marchando para defender os direitos indígenas. Por isso que, durante um tempo, o movimento indígena, aqui em Brasília, principalmente quando a FUNAI decidiu caçar os nossos direitos de estudantes, expulsar-nos de Brasília, nós mostramos que com a frase, né, eu posso ser o que você é, sem deixar de ser quem sou, que é válido até hoje para qualquer pessoa indígena ou qualquer sociedade indígena que se sinta discriminada. A Aliança dos Povos da Floresta foi uma ideia que nasceu com Ailton Krenak e com o Chico Mendes. Eles eram 2 sonhadores e era preciso, na verdade, criar um conceito de companheirismo entre povos inimigos. O seringueiro, ele tem medo do índio e o índio também tem medo do seringueiro. Não foi fácil. Hoje é poético, é bonito, mas naquele tempo não foi fácil. E eu era o responsável de conversar com os indígenas para explicar para eles como que nós vamos virar amigo do nosso inimigo agora. Porque, na verdade, a gente tinha que mostrar que aquele seringueiro, ele tinha a mesma intenção de proteger o meio ambiente. Naquele tempo não tinha esse conceito de ecologia, meio ambiente, mas proteger as florestas para nosso bem viver. Então, quando os indígenas compreenderam isso, e quando os seringueiros também compreenderam isso, foi uma força única. O segundo passo era levar essa aliança para o país, para que nós pudéssemos fazer uma aliança de brasileiros para defender o Brasil. Então foi quando entraram artistas, poetas, né, ativistas, para a defesa desse patrimônio brasileiro. E foi uma caminhada muito importante, né? Uma verdadeira aliança. Os seringueiros tinham os seus poetas,
E os indígenas tinham também os seus cantadores e os seus rezadores, ou líderes espirituais. Foi muito importante. E o que nós temos ainda de defesa do meio ambiente, principalmente da Amazônia, acho que é reflexo de todos esses acordos do passado. Eu creio também que todos nós cometemos erros isso é um costume, é uma cultura, né? De esperarmos sempre por um líder. Quando o líder morre, ou acontece qualquer coisa com ele, todo o movimento cai. No caso indígena, isso não acontece. Nós não temos heróis indígenas. Na cultura indígena não existe esse conceito. Mas sim os valores indígenas, que hoje é conhecido como conhecimentos tradicionais. Quando a gente olha para trás e vê a Aliança dos Povos da Floresta, nós sempre falamos, vamos fazer uma nova aliança da juventude. Apesar de não estar mais participando dos movimentos indígenas, das organizações indígenas, pessoalmente tenho procurado conversar de um lado para ainda receber o conselho dos mais velhos, para que eu também possa pensar e traduzir o pensamento deles para a nova geração do homem branco e dos povos indígenas também. E descobrimos uma fórmula, que foi o que nos fez nascer em 77, os Jogos Indígenas. E hoje nós temos os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E nós do Brasil somos não só o criador desse movimento, mas também a referência para os povos indígenas do mundo. Constituinte também é um sistema do homem branco e gerado a partir de um conceito de democracia brasileira, onde todos deveriam participar, todos representantes da sociedade brasileira, os industriais, as mulheres, o sem terra, o negro, menos o índio. Mesmo assim, alguns setores da sociedade brasileira estimularam, inclusive eu fui candidato, a sermos candidatos a constituinte. Mas nós não tínhamos nenhuma estrutura, nenhum recurso para chegar lá no Congresso Nacional. Nenhuma. Por isso que nós nos organizamos com as lideranças das comunidades, com alguns movimentos indígenas, com alguns deputados que vinham do movimento, que apoiavam a termos um assento nos debates, para que a gente pudesse entrar no Congresso e fazermos falarmos dos nossos direitos. Claro que, eu volto a dizer, né, se não fosse aqueles grandes chefes, a maioria já morreu, nós não íamos conseguir só com o discurso. Aí entra um aspecto que eu aprendi e respeito muito: a força dos pajés, a força da espiritualidade indígena. Não era para entrar no Congresso para a gente agredir o Congresso Nacional. Não. Nós tínhamos noção que o Congresso era um alicerce para os nossos direitos. Porque naquela democracia falada, não havia lugar para nós. Não há lugar para nós. Por isso que nós não temos um índio na presidência da FUNAI, nós não temos uma universidade indígena, nós não temos professores indígenas na UNB, por exemplo.
aparentemente, ainda somos tratados como peças raras da sociedade. Nós somos tratados ainda como selvagens. Uma coisa que eu sempre conversei com os outros companheiros, colegas e patrícios dos 15, é que a gente nunca deveria aceitar a favor doações da FUNAI, mas a gente tinha que conquistar a FUNAI. Mas isso nunca foi possível, até os dias de hoje. É o que nós chamamos hoje de preconceito institucional. O grande sonho que todos nós esperávamos era que no governo dos companheiros nós pudéssemos, porque nós éramos companheiros na época, e eu pessoalmente também. Viajei em muitos lugares abrindo frentes para falar desse companheirismo. E eu achava que se esse movimento chegasse ao poder, e ele chegou e passou 10 anos no poder, a nossa expectativa era que nós finalmente teríamos um índio na presidência da FUNAI. Mas isso não aconteceu. E quem me alertou para isso foram os índios mesquito da Nicarágua. Eles disseram, quando esses companheiros chegarem no poder, eles vão criar instâncias paliativas para dizer que vocês estão no poder, mas eles não vão entregar a chave da FUNAI, no caso, para vocês. E realmente aconteceu isso. A experiência de ter trabalhado na FUNAI como um aviador primeiro, um piloto de selva, né? Que me possibilitou usar os aviões da FUNAI para conscientizar várias aldeias no Brasil. Ao mesmo tempo, foi também uma experiência de perceber que a política indigenista nunca existiu, apesar dos direitos assegurados nas leis brasileiras. E, por outro lado, também de perceber a incapacidade do órgão indigenista oficial. Proposital ou não, por exemplo, ela não tem orçamento para o ano 2020 para atender os índios, as aldeias. Por outro lado, também verificar a quantidade de pessoas que eram dirigentes, presidentes da FUNAI, totalmente descapacitadas para o cargo. E você não poder fazer nada em relação a isso, mas ao mesmo tempo você perceber que a estrutura da FUNAI ela é poderosa. Por isso que nós conseguimos demarcar terra e ao mesmo tempo ver a possibilidade do que seria um Brasil rico do ponto de vista social. Nós temos mais de 300 povos, nenhum país tem isso. Nós temos mais de 200 línguas vivas. Nem o Itamaraty tem esse cabedal de conhecimento, de ciências, de culturas. E mesmo assim, o sistema de educação nunca explicou isso para a sociedade brasileira. Atualmente, a extrema-direita do governo atual, ele não acabou com a FUNAI, por exemplo. Ele não extinguiu a FUNAI. Por quê? Porque a FUNAI tem essa capacidade, essa estrutura. O que o atual governo fez? Tirou os índios, assessores, tirou o indigenista, assessor, e colocou o grupo deles, que são os latifundiários. São grupos latifundiários organizados. Os latifundiários, os contra os índios, devem ter uma média de 400 deputados dentro do Congresso, comprometidos com eles. Por isso que eles ocupam a FUNAI. Por isso que eles ocupam um pedaço da Secretaria dos Direitos da Saúde Indígena. E eles não gostam da gente. É uma questão de gostar ou não gostar. Eles não gostam da gente.
não tem acordo com eles. Mas eles querem tomar as terras indígenas. Ao mesmo tempo, esse tipo de agressão atual, no caso do Brasil, quando as pessoas estão atirando nos índios para matar. E o índio morre, porque o índio não tem armas modernas. E o governo diz que é preciso vender armas para as famílias brasileiras. Ao mesmo tempo, ele morre, o índio, porque não tem políticas públicas para o índio. Então, o índio sempre está pagando um alto preço, porque ele é mais frágil nessa relação. Vão tentar destruir a imagem dos indígenas, vão tentar fazer com que as terras indígenas sejam uma fonte de riqueza. Toda a riqueza do homem branco gera pobres e gera ricos. Na aldeia, do conceito de qualidade de vida dos indígenas, eu vivi isso quando era criança. Não tinha criança rica nem criança pobre. Mas eu aprendi que na escola primária havia crianças ricas, crianças pobres. Se nós pudermos ter a oportunidade de cooperar com essa nova aliança, não serão novos conceitos, mas a gente quer gerar a alegria de viver. E para isso não é preciso dinheiro, não é preciso ser rico, ter patrimônios, mas é preciso ter respeito à dignidade de cada sociedade, de cada povo, ao meio ambiente. Senão você não vai, por exemplo, ouvir o canto dos pássaros no futuro. Mas a gente acredita, nós acreditamos que a FUNAI, que é o único órgão que o índio tem em relação ao governo, ela vai voltar para a mão do indigenismo e também dos povos indígenas. Quando as aldeias retomarem a sua voz. É o tempo agora de uma fase aparentemente ruim, mas é o tempo também de despertar a reação da sociedade indígena. Não é uma potência econômica, não é uma potência bélica, é uma potência de saberes com todo esse patrimônio. Essa é a minha expectativa. É a universidade do mundo que nasce aqui no Brasil. Dentro da cabeça dos povos indígenas tem uma ciência, uma filosofia. E quando a gente vê aí a gurizada aqui na rua se transformando em marginais, quando nós vemos assim, pessoas que deveriam puxar o respeito à dignidade do Brasil, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Judiciário ou no próprio governo brasileiro, eles fazem as coisas erradas que nós consideramos, menosprezando os valores do nosso país, de maneira, além de ser desrespeitosa, como se não devesse prestar conta para ninguém. Isso é um risco para o nosso país. Destruir as instituições de maneira sutil e transformar as inverdades, as mentiras, em verdades. A luta pela demarcação das terras, ela não está restrita a um partido político, a um governo X. Ela é uma causa constante. É uma causa constante porque ela começou antes da nossa existência e a gente tem que fazer o nosso papel para garantir para as futuras gerações. E o atual governo, ele tem se manifestado como se ele fosse um crente evangélico, protestante, mas o que ele fala, o que ele pratica, não corresponde à filosofia das igrejas cristãs. Não corresponde. Ele não gosta do índio, ele não gosta das mulheres, ele não gosta do negro. E ele fala isso
Não é uma crítica, ele fala isso. E chega no domingo, ele se ajoelha numa igreja. Quem é que está com falsidade? A igreja, ele, porque o grande espírito não é falso. E nós aprendemos também na nossa filosofia tradicional de que nós não podemos brincar com esse grande espírito, né? Por isso que os pajés não tentam interpretar Deus, nunca, mas respeita. São os valores sagrados e para isso ele tem que ter o seu território, sua terra demarcada, não apenas no papel, mas no usufruto também desse território. A destruição das comunidades indígenas foi feita por acordos de interesse econômico e de poder político e poder religioso também. Todos pecaram, vamos dizer assim, e os índios morreram em função disso. Como eu estou falando aqui para todos, nós temos força também, só que são forças que o homem branco não conhece. E elas vão aparecer no momento certo, né? Então, naquele tempo, nós éramos em torno de 200 mil pessoas. E hoje nós somos, nas aldeias, em torno de 500 mil pessoas. E misturando como um todo, 1 milhão de pessoas indígenas. Então, eu acredito que o Brasil, no futuro, nós vamos ter Universidade dos Povos Indígenas, nós vamos ter o Ministério dos Povos Indígenas e nós vamos ter também senadores, deputados, juízes. Estamos caminhando para isso, porém, sem deixar de ser índio.